Hoje é uma terça-feira. Estamos próximos de 19h30, um pouquinho depois. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma clínica médica que cuida de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo, que não é só osso. O assento principal dessas doenças que eu cuido são dor e incapacidade física. Então pode-se dizer que a minha clínica é uma clínica de dor, porque todos que chegam lá têm 1, 2, 3, 10 ou 20 dores diferentes. Porque a dor dos transtornos musculoesqueléticos, meus caros, pode se manifestar em qualquer geografia do corpo humano, como dor de cabeça, enxaqueca, dor na nuca, no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, dor no cotovelo, nos punhos ou nas mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, dor nas pernas, cansaço, peso, queimação, adormecimentos, cãibras, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Então pode-se dizer que em qualquer lugar do corpo humano pode se manifestar uma dor de transtorno musculoesquelético. E diria mais, cerca de 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos musculoesqueléticos. E quanto maior a expectativa de vida de uma população, maior é a incidência de dores do sistema musculoesquelético. Entende? O sistema musculoesquelético parece muito forte, né? Afinal de contas, os ossos são muito duros, muito rígidos, não é? Mas não é nada disso. O nosso esqueleto é muito frágil e ele facilmente se machuca por qualquer trauma, microtrauma, entende? Nós estamos machucando o nosso esqueleto a cada dia da nossa vida. Sem falar na ação da força da gravidade, que nos esmaga, nos empurra para baixo. E vamos perdendo altura na medida que vamos avançando na nossa idade. Entenderam? Mas o que mais maltrata o nosso esqueleto também são as insuficiências musculares, a vida sedentária, o imobilismo, né? Que prejudica a nossa postura, o nosso equilíbrio. Entende? E acontecem as insuficiências musculares, osteoporose, obesidade e o pior de tudo, depressão. Porque esses transtornos tornam o paciente dependente de ajuda externa. Então, é comum na minha clínica os pacientes acontecerem apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, ou com cadeira de rodas. Entende? E a proposta da nossa clínica é tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico, que é inexorável e inevitável, se nada for feito para melhorar, entende? A sequência será essa mesmo. Dependência de ajuda, bengala, muletas, andador, cadeira de rodas. Entende? A proposta da nossa clínica é transferir esses pacientes de uma jornada cruel de piora do quadro clínico para uma jornada de melhora desse quadro clínico, ou seja, mais independência física e menos dor. Essa é a proposta da nossa clínica. Em modéstia à parte, nós temos tido vários pacientes com sucesso, melhorando muito a sua qualidade de vida. É tão nítido isso em nossa clínica que 2 fatos são marcantes. Primeiro, quem começa o tratamento não desiste. O tratamento
É uma sequência de sessões que, em geral, são semanais ou quinzenais, entende? E eles não desistem se começam, porque a melhora é progressiva, entende? E tem mais, entende? Se vocês acreditam, a grande maioria dos pacientes não querem alta. Não querem alta. Eu, quando dou alta para um paciente, ele se mostra decepcionado. Como? Você está me dando alta? Eu não venho mais aqui? Não. Eu falei, agora você segue, né? Faz uma manutenção com personal trainer, ou hidroginástica, hidroterapia, entende? Numa academia. Se você quiser, eu te dou por escrito, não é? Marco tudo o que você pode fazer e aquilo que você não pode. Não, doutor. Marque aí que eu quero voltar. Marque aí. Entendeu? Então, basicamente, é isso. E vejam vocês. Eu fui fazer uma palestra há poucos dias, não é? Que eu sou palestrante, não é? Eu falo sobre problemas do esqueleto, dores, problema de coluna, problema de joelhos, quadris e tal. Fazer uma palestra. E, para variar, sempre me pergunto, por que esse nome das minhas jornadas? Cura pela medicina espiritual. Eu sempre toco nesse ponto que é importante e também sempre me perguntam, porque minhas jornadas, elas são movidas por dúvidas, questões, perguntas de nossos ouvintes, dos meus pacientes ou dos seguidores das minhas jornadas, que são muitos, entenderam? Então, né, eu vou falar rapidamente o porquê que se chama a minha jornada Cura pela Medicina Espiritual. Mais uma vez. Mais uma vez. Né? Então, assim, veja. Você, meu caro, você é um ser humano que tem um eu físico e tem um eu não físico. Né? Para a ciência médica, você é um corpo físico, células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se todos estão funcionando bem, você recebe o rótulo de vivo e saudável. Mas, se um desses sistemas funciona mal, você recebe o rótulo de vivo, mas doente. E se um desses sistemas fundamentais para de funcionar, a ciência médica te oferece um atestado de óbito. Ponto. É isso. Mas, embora materialista, embora se desenvolvendo no princípio do ver para crer, a ciência médica foi obrigada a admitir um ser humano não material. E qual é ser humano não material? É o seu eu não físico. O seu eu não físico é composto de pensamento, mente, consciência, alma e espírito. Isso é uma hierarquia ascendente. Pensamento, mente, consciência, alma e espírito. Isso é o que você é. Você não é esse corpo físico que você enxerga no espelho, não. Não, você é um ser humano não físico, que você não enxerga com seus olhos. Porque ninguém vê pensamento, ninguém vê mente, ninguém vê consciência, ninguém vê a alma e ninguém vê o espírito. Entendeu? Então, o seu eu não físico pertence ao universo do desconhecimento, pertence ao universo da invisibilidade. Entenderam? Então, vejam, na nossa cultura ocidental, se você está doente, a medicina é soberana, né? A ciência médica, a nossa cultura ocidental. Está doente, se busca um médico ou um serviço médico. Né? E, nesse momento, várias vidas estão sendo salvas pela ciência médica, pela medicina das emergências, nos pronto-socorros, na porta dos hospitais, nas unidades de terapia intensiva, nas campanhas de vacinação. Muitas vidas estão sendo salvas nesse momento, via ciência médica. Entenderam? Então, a ciência médica em nossa cultura, no Brasil, é soberana quando o problema é doença ou doentes. Entende? Mas vejam bem,
A medicina tem um problema. Ela não garante cura. Não. Ela é uma ciência dirigida a tratamento médico, a terapias médicas. Entenderam? Que a finalidade é a cura, mas nem sempre essa cura vai acontecer. Então ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Entende? Além do que, ela foi obrigada a admitir esse ser humano não material, que ela chama de mente e pensamento como sinônimos, mas não são. Pensamento é uma dimensão menor. Pensamento é bem cerebral. Ele morre com o indivíduo. A mente não. A mente é muito pouco cerebral e muito extracerebral. E consciência, alma e espírito, então, são completamente extracerebrais. Entendeu? São completamente extracerebrais. A mente é parcialmente cerebral e muito extracerebral. Então, ela não morre com o indivíduo. Por isso que existe uma capacidade chamada mediunidade, em que pessoas conversam, às vezes, com mentes que já morreram. Entenderam? Entenderam? Então, a mente sobrevive. A tua consciência sobrevive. A tua alma sobrevive. E teu espírito é imortal. Entenderam? Então, em termos dos meus doentes da minha clínica, eu sou desafiado, porque eu atendo pacientes crônicos, pacientes que passaram por muitos serviços médicos, pacientes que vêm com um pacote imenso de exames subsidiários de diagnóstico por imagem. Entende? Eles são muito desafiadores. Conhecem tudo que é analgésico, anti-inflamatórios, miorrelaxantes. Já fizeram fisioterapia, acupuntura. E desafiam. Rui Mercúrio, eu vim aqui saber o que você pode fazer comigo para melhorar a minha incapacidade física e as minhas dores. Agora, não venha com analgésico, anti-inflamatório, miorrelaxantes. Nem com fisioterapia, nem com acupuntura. Porque eu fiz tudo isso. E para mim não funcionou. É isso que eu ouço da maior parte dos pacientes que chegam na minha clínica. Entende? A minha clínica não tem paciente simples. Eu nunca atendo, torci o pé, tenho um entorse do tornozelo. Entende? Isso não existe na minha clínica. Minha clínica são pacientes crônicos, desafiadores, sofredores crônicos de longa data. Entende? Entende? Estigmatizados por uma cultura social que estabelece que a idade é um estigma cruel com todo mundo. Entende? Entende? E todos eles já chegam com estigma. Eu tenho uma doença incurável, porque já ouviram isso em vários serviços médicos. Você tem um mal incurável. Isso é da idade, é assim mesmo. É o que eles me contam. Entende? Então, eu preciso fazer um trabalho, por isso que a minha consulta demora 1 hora, 1h30. A primeira consulta, preciso fazer um trabalho na cabeça deles, que a coisa não é bem assim. Entende? Não é bem assim. Entende? É que quem vive mais tem mais possibilidade de maltratar o seu esqueleto. E o efeito é acumulativo. É somatório. Entenderam? As coisas vão se acumulando. Dói mais. Mas hoje eu queria falar não só sobre isso. Eu queria falar sobre outros modos de obter cura. Porque como a medicina ela é elitista, no Brasil ela precisa ser comprada, né? Num país em que 100 milhões de habitantes estão abaixo da linha da pobreza, eles não têm acesso à ciência médica. Entende? Então, as igrejas, né, tomam lugar da medicina, tentando realizar curas. Então, existe um outro tipo de cura, chamado cura mental, ou cura pelo poder da mente. Né? A nossa mente é muito poderosa, entende? Muito poderosa. Ela é uma manda-chuva da nossa vida, entendeu? Não é o corpo que manda na mente, meus caros, não. É a nossa mente que manda no corpo. Entende? Então existe uma cura chamada mental, ou cura pela energia mental, ou cura pelo poder da mente. Mas que para que isso aconteça, a doença tem que receber o rótulo de doença psicossomática. O que quer dizer?
doença psicossomática. É uma doença criada na mente que se manifesta no corpo físico. Entende? E não pensem vocês que psicossomático é só asma, bronquite, alergias, psoríase. Não. Não. Doença psicossomática pode ser qualquer doença, das mais simples às mais complexas. Entende? Calvície pode ser psicossomático. Entendeu? Diabetes até pode ser psicossomático. Câncer pode ser psicossomático. Entendeu? Entendeu? Eu digo sempre assim, é simples você saber se uma doença é psicossomática ou não. Entendeu? É relativamente simples. Pergunte ao doente, quando você fica nervoso, os sintomas pioram? Ele fala, pioram muito. Pronto, doença psicossomática. Entendeu? Doença psicossomática. Porque se alguém quebra um braço, ou ele está calmo, ou ele está nervoso, o braço está quebrado, a dor é a mesma. Não muda. Claro que ele está nervoso, porque quebrou o braço. Mas não é o seu nervoso que vai consertar o braço. Então, isso não é psicossomático. Entenderam? Entenderam? Mas, de uma doença psicossomática, duas condições para que ela se cure. Tem que ser uma autocura. Ou seja, a grande, a imensa, a gigantesca maioria das curas tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. Entenderam? Eu dou sempre o exemplo da quimioterapia e radioterapia. Entenderam? Que são ainda ferramentas que os médicos usam para o tratamento de tumores. Quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Entendeu? Entende? Então, a quimioterapia e a radioterapia não tem por finalidade eliminar todas as células cancerosas. Não, não tem como. Então, a varredura final da cura de câncer, que hoje está ao alcance de muitas pessoas com esse diagnóstico, não é? A cura tem que ser finalizada pelo próprio sistema imunológico do indivíduo. E é uma coisa tão paradoxal que a quimioterapia e a radioterapia, né, elas deprimem o sistema imunológico. Sim? Elas deprimem, elas diminuem a capacidade, né, a propriedade do sistema imunológico defender o seu doente. Entenderam? Entenderam? Mas a cura mental é uma ferramenta bastante eficiente. Entende? Eu uso na minha clínica. Entende? Como fator favorecedor de cura. Entende? Então, começo a trabalhar a cabeça do meu paciente de que ele tem que riscar da cabeça dele, que isso é uma doença da idade, tem que riscar da cabeça dele, que isso é incurável, entende? Então, aí a mente dele começa a trabalhar no sentido da melhora do quadro clínico. Porque se ele não tira da cabeça o impossível, e se ele não tira da cabeça dele o incurável, não tem jeito, entendeu? Ele vai piorando, porque ele acredita nisso, é uma crença impregnada na cabeça dele, que ele não se livra dela. E ele vai piorando mesmo, entendeu? Aí vem as curas religiosas. Né? As curas religiosas, meus caros, tem duas dimensões importantes. Tá? As curas religiosas podem ser curas mentais para doenças psicossomáticas ou curas espirituais. A cura mental é cura pelo poder da mente. A cura espiritual é cura pelo poder de Deus. Entende? Nós, toda hora, recebemos outra pergunta sempre. Que religião nós professamos? Né? Não, eu sou um espiritualista. Entende? Eu frequentei inúmeras religiões em busca de respostas. Entende? Só posso falar bem das religiões. Né? Budismo, espiritismo, evangélicos, protestantes, batistas, católicos, muçulmanos, judeus, entende? Frequentei várias crenças religiosas, mas não tenho. Agora, é científico que a fé religiosa ajuda na cura de doenças. Científico, é provado cientificamente.
Então, eu pergunto, talvez seja, acho que o único médico desse país, pergunta ao meu doente, você tem uma crença? Você tem uma religião? Entende? Muitos dizem, não, eu sou ateu. Com muito ênfase, né? Eu digo, não é isso, não é assim que se diz. Você tem que dar um soco na mesa e dizer, sou ateu graças a Deus. Porque é graças a Deus que você pode ser ateu. Entendeu? Mas vejam bem, agora nós chegamos no ponto principal, que é a cura pela medicina espiritual. O raciocínio espiritual, meus caros, ele está fora do nosso alcance, entendeu? Porque ele é frontalmente contrário a tudo que nós aprendemos na vida, que é o raciocínio científico. Né? Pra você ter uma ideia, raciocínio espiritual, vou dar alguns exemplos. A tua cabeça não vai de modo algum aceitar o que eu vou falar, mas no raciocínio espiritual, essa é a lei, entendeu? Então, no raciocínio material, quem dá fica com menos. No raciocínio espiritual, não. Quem dá fica com mais. Entendeu? No raciocínio espiritual, não tem parede, não tem fronteiras, não tem limites. Não tem nada de separação. Tudo é infinito. Entendeu? No raciocínio espiritual, não tem distância. Tudo é aqui. Entenderam? Não tem lá longe, não. No raciocínio espiritual, tudo é aqui, não tem distância. E no raciocínio espiritual, meus caros, não tem tempo. Olha que incrível. Tudo é agora. Não tem tempo no raciocínio espiritual. Se não tem tempo, não tem idade. Não tem idade, não tem envelhecimento. Se não tem envelhecimento, não tem incapacidade. Se não tem envelhecimento, não tem morte. Entendeu? Então, no raciocínio espiritual, mora a vida eterna. Né? Entende? Mora a vida eterna. E no raciocínio espiritual, meus caros, não tem impossível. O raciocínio espiritual é o reino de toda possibilidade. Por isso que vocês ouvem sempre a expressão, para Deus nada é impossível. Entenderam? Então, eu acredito no impossível. Não, se eu acredito no impossível, eu já bloqueio as possibilidades. Não. Eu tenho que acreditar que tudo é possível. Entenderam? E se não existe o impossível no raciocínio espiritual, não existe o incurável. E é assim que nós lidamos em nossa clínica. Entende? Então, eu tenho que ter na minha cabeça todos os raciocínios possíveis e imagináveis em prol do meu doente. Entende? É lícito, é válido. Eu preciso dar um alívio, um alento para esses doentes, né? Desse sofrimento que se arrastam durante muitos anos, entende? Entenderam? Muito bem, mas estou vendo aqui que meu tempo está se esgotando. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica médica de transtornos músculo-esqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. É uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e psicoterápica, que é tudo que esses pacientes precisam. Entenderam? Fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470. É pertinho do estádio do Morumbi. O telefone da minha clínica é 11 3661 4243. O telefone celular e o WhatsApp é o 11 9 7082 8015. Telefone celular 11 9 7082 8015. A minha clínica atende emergências. Quem tem dor tem pressa. Então a minha agenda tem espaços para as emergências. E o telefone para as emergências é o 11 9 3014 8888. Telefone para as emergências na minha clínica é o 11 9 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Convido-os para a minha próxima jornada, na próxima terça-feira, um pouquinho depois das 19h30. Sejam todos muito felizes. Mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.